Muitas pessoas acreditam que as mulheres mais jovens naturalmente preferem homens mais velhos. E em muitas situações, essa crença é verdadeira. Experiência, estabilidade emocional, perspectiva, estabilidade. Essas características dão aos homens mais velhos uma vantagem. Uma vantagem que os homens mais jovens simplesmente não tiveram tempo suficiente para conquistar. Mas aqui está a realidade incômoda. A maioria dos homens mais velhos não perde a atração por causa da idade. Eles a perdem por causa de como lidam com essa idade. Já vi homens na casa dos 40, 50 anos e mais repetirem os mesmos padrões inúmeras vezes. E a cada vez, eles não apenas perdem o interesse, eles perdem o respeito. E uma vez que o respeito desaparece, a atração sequer tem a chance de se formar. Essa é a verdadeira perda, porque os homens mais velhos já possuem tudo o que precisam. Eles apenas sabem lidar mal com isso. Você não precisa se reinventar. Você não precisa agir como se fosse mais jovem, mais rico ou mais estiloso. Você só precisa parar de repetir alguns hábitos que silenciosamente destroem a atração. Neste vídeo, vamos analisar 7 hábitos comuns nos quais os homens mais velhos caem sem perceber. Hábitos que drenam lentamente a atração e destroem o respeito antes mesmo que ele tenha espaço para crescer. Não se trata de perseguir a juventude. Não se trata de dinheiro, status ou artifícios. Trata-se de presença, mentalidade e da maneira como você se porta. Se você quer entender a psicologia feminina a partir de uma perspectiva calma, centrada e estoica, e evitar os erros sutis que afastam as pessoas sem que você perceba, este vídeo é para você. Bem-vindo ou bem-vinda ao canal. Vamos começar. Primeiro, colocá-la em um pedestal. Você conhece uma mulher mais jovem. Ela é confiante, atraente, tranquila consigo mesma. E, sem perceber, algo muda dentro de você. Seus pensamentos aceleram. Não posso estragar tudo. Ela provavelmente está fora da minha liga. E, em vez de se manter presente, você começa a representar. Você suaviza suas opiniões. Você concorda com a cabeça quando discorda. Você pesa cada frase, preocupado ou preocupada em dizer algo errado. Aos poucos, seu verdadeiro eu desaparece. E aqui está a verdade que a maioria dos homens evita. As pessoas não se sentem atraídas por aqueles que as admiram de baixo. Elas se sentem atraídas por quem as trata como iguais. No momento em que você a eleva, você se rebaixa. Você envia um sinal silencioso. Seu valor é maior que o meu. E mesmo quando é sutil, esse sinal é pesado. É como uma pressão. E a pressão sufoca a atração. A insegurança não precisa se anunciar. Ela se manifesta na postura, no tom de voz, nas pausas e na contenção. A mudança acontece quando você a humaniza. Ela não é um símbolo, não é uma recompensa, não é um veredito sobre o seu valor. Ela é uma pessoa, com defeitos, dúvidas e dias comuns, assim como você. Fale sem vincular o seu valor ao resultado. Pare de tentar obter aprovação. Comece a se apresentar como um igual. A verdadeira confiança não é controle, não é arrogância e certamente não é adoração. Confiança é presença silenciosa. É saber que você pertence ao lugar onde está, sem precisar pedir permissão. É aí que a atração finalmente encontra espaço para respirar. 2. Insegurança em relação à sua idade. Então, quantos anos você tem? Parece uma pergunta simples, quase banal. Mas para muitos homens, ela impacta como um holofote. Você sente imediatamente. Seus ombros se tensionam, sua voz muda, sua confiança vacila por um breve instante. E esse instante revela tudo, não pelo número em si, mas pela energia que ele carrega. No momento em que você hesita, você transforma sua idade em uma falha. E uma vez que você trata algo como uma fraqueza, os outros inconscientemente seguem seu exemplo. Eis o que a maioria dos homens ignora. A idade não diminui a atração. A insegurança, sim. Seus anos representam experiência, representam estabilidade emocional, representam lições aprendidas ao longo do tempo.
Mas nada disso importa se você se comporta como se tivesse vergonha disso. Você não precisa defender sua idade. Você não precisa explicar sua história. E definitivamente, não precisa se desculpar por ser quem você é. Diga isso claramente. Diga com calma. Diga da mesma forma que diria seu nome. Sem piadas para mascarar o desconforto. Sem se colocar na defensiva. Sem necessidade de minimizar a realidade. Confiança não é fingir que a idade não importa. É mostrar que você está em paz com ela. Quando você está seguro de si, a idade se torna contexto, não uma limitação. Quando você hesita, ela se transforma em uma desvantagem que você mesmo criou. As pessoas percebem como você lida com a sua verdade. Se você se sente confortável com ela, elas também se sentem. Aceite a sua idade. Não é algo contra o qual lutar. É algo que silenciosamente trabalha a seu favor, quando você para de resistir. 3. Priorizar dinheiro ou status. Alguns homens mais velhos constroem lentamente sua identidade em torno de conquistas. Anos de esforço, noites em claro, sacrifícios que eventualmente valeram a pena. Então, quando conhecem alguém novo, presumem que essa é a sua maior vantagem. Eles começam falando de títulos, falam sobre carreiras, realizações, viagens e a vida que construíram. Nem sempre para impressionar, pelo menos não conscientemente, mas para validar o seu valor. Eis a questão. O sucesso não cria atração, cria uma transação. No momento em que você se apresenta primeiro como provedor, você se transforma em um mero recurso, algo para usar, não alguém para conhecer. E recursos são substituíveis. O interesse genuíno não surge da renda, dos bens ou das histórias sobre o que você possui. Ele surge de como você se apresenta no momento presente, da sua compostura, da sua moderação, dos seus princípios. Essas são qualidades que o dinheiro não pode imitar. Isso não significa que o sucesso não tenha valor. Significa que ele não deve se impor antes de você. Quando você se sente compelido a destacar suas conquistas logo de início, isso geralmente sinaliza insegurança. Como se o seu valor precisasse de provas. Um homem centrado não anuncia o seu valor. Ele permite que ele se registre. Deixe o sucesso surgir naturalmente, sem apresentações. Quando ele aparece discretamente, ele adiciona dimensão. Quando ele conduz a conversa, ele substitui a profundidade. Seu trabalho deve reforçar quem você é, não substituí-lo. Porque a maior confiança não está em exibir o que você construiu. Está em saber que você é sólido mesmo sem precisar nomear isso. 4. Agir como um mentor em vez de um homem. Muitos homens mais velhos não percebem que assumiram esse papel, até que isso já esteja prejudicando a conexão com a outra pessoa. Geralmente, tudo começa com boas intenções. Eles querem ajudar, orientar e compartilhar o que aprenderam ao longo da vida. Então aconselham, explicam, corrigem. E com o tempo, a conversa se transforma em uma palestra. Sem perceber, eles se colocam acima da outra pessoa, não como iguais, mas como autoridades. Eis o que realmente acontece. A sabedoria se torna uma armadura. É mais seguro falar para alguém do que estar emocionalmente presente. Isso evita a tensão e a vulnerabilidade, mas a contrapartida é alta. Você pode parecer perspicaz, experiente e inteligente. No entanto, algo falha, porque informação não cria conexão. Energia, sim. Você se torna informativo, mas não envolvente. A conexão não se constrói por meio de instruções ou superioridade. Ela se constrói por meio de experiências compartilhadas, leveza, presença e troca emocional. Isso não significa que a sabedoria não tenha seu lugar. Significa que ela precisa de equilíbrio. Quando você lidera apenas com autoridade, a polaridade desaparece. Quando a descontração é removida, a curiosidade se esvai. Um homem centrado não precisa dar sermões para ganhar respeito. Sua atenção calma já o comunica. A sabedoria é mais poderosa quando é convidada. A atração cresce quando combinada com calor humano,
humor e humanidade. O objetivo não é ensinar alguém a viver. É criar um espaço onde a conexão possa florescer. Equilibre conhecimento com presença, orientação com curiosidade. É aí que o interesse genuíno começa. 5. Tentar demais parecer jovem. Alguns homens acham que a resposta é óbvia. Basta parecer mais jovem. Então eles imitam o que vem. Gírias forçadas que não combinam com sua voz. Roupas da moda que competem com sua estrutura física, em vez de valorizá-la. Comportamentos que parecem emprestados, não genuínos. E isso transparece. Não de forma gritante, mas inegavelmente. Porque a autenticidade não pode ser copiada. Tentar parecer mais jovem não demonstra confiança. Demonstra desconforto com quem você é agora. E as pessoas percebem isso imediatamente. Não há nada de errado em se importar com a aparência. Mas há uma diferença entre refinamento e disfarce. A verdadeira confiança não vem de fingir que o tempo não passou. Ela vem de estar seguro dos anos que você conquistou. Vista-se com elegância, não com moderação. Escolha roupas que respeitem sua estrutura física e sua presença. Mantenha a disciplina em seus hábitos, sua postura, suas rotinas. E, acima de tudo, fale naturalmente. No momento em que você força uma linguagem ou maneirismos que não são seus, você cria distância. Não por causa da idade, mas por falta de autenticidade. Sua experiência transparece em como você se move, como você ouve, como você responde. Isso não é uma falha, é uma qualidade. Quando você para de competir com a juventude e começa a incorporar a maturidade, algo muda. Você se sente seguro, você se sente sólido. E essa presença segura é muito mais atraente do que qualquer tendência que você possa imitar. Não apague seus anos. Deixe que eles trabalhem a seu favor. 6. Transformar conversas em um currículo. Alguns homens não percebem quando uma conversa discretamente se transforma em uma apresentação. Começam a falar sobre o que fizeram, onde estiveram, o que conquistaram. Carreiras, títulos, vitórias passadas. Não por arrogância, mas porque acreditam que essas histórias explicam seu valor. No papel, pode parecer impressionante. Mas a atração não cresce no papel. Ela cresce no espaço entre duas pessoas. Quanto mais você fala sobre si mesmo, menos espaço há para conexão. Quanto mais você acumula realizações, mais distante o momento se torna. Porque o interesse não se constrói com informações. Ele se constrói com presença. Estar totalmente presente. Ouvir sem ensaiar a resposta. Reagir. Não atuar. Uma conversa não é um currículo. É uma troca de energia. Um homem centrado não sente a necessidade de provar nada a ninguém. Ele não tem pressa para impressionar. Ele permite que o silêncio exista. Sua confiança é sentida na forma como ele ouve, em sua calma, na maneira como faz a outra pessoa se sentir valorizada. Quando você está genuinamente presente, não precisa explicar o seu valor. Ele já está comunicado pelo seu tom de voz, sua paciência, sua atenção. Conquistas importam, mas não precisam de uma declaração inicial. Elas surgem naturalmente com o tempo. A conexão vem em primeiro lugar, e quando é real, tudo o mais se segue com facilidade. 7. Negligenciar sua presença física. A experiência por si só não basta. Os anos podem lhe dar discernimento, perspectiva e compostura, mas nada disso tem peso se a sua presença não refletir isso. As pessoas o percebem antes mesmo de você falar. Como você entra em uma sala, como se porta, como cuida de si mesmo. Esses sinais falam mais alto que palavras. Você não precisa parecer jovem. Esse não é o ponto. Você precisa parecer disciplinado. A disciplina se mostra nos fundamentos. Higiene pessoal impecável. Roupas que se ajustam ao seu corpo, não às tendências. Postura que reflete autocontrole. Um corpo que demonstra que você ainda investe em si mesmo. Isso não é vaidade, é amor próprio. Quando você negligencia sua aparência, comunica silenciosamente que deixou de se valorizar. E as pessoas respondem a essa mensagem instintivamente. O respeito próprio é visível. Ele se manifesta na consistência,
não em extremos. Você não precisa de perfeição. Você precisa de intenção. Um homem que se cuida não exige respeito. Ele o atrai. Os outros sentem isso no momento em que ele entra no ambiente, antes mesmo de ele falar, antes mesmo de explicar. A experiência só se torna poderosa quando é transmitida por um corpo e uma presença que refletem disciplina. Cuide de si mesmo, não para impressionar, mas para honrar quem você é. Quando você faz isso, o mundo responde de forma diferente. No centro de todos esses hábitos está uma verdade simples. A atração não se trata de se esforçar mais. Trata-se de se aceitar plenamente como você é, sem pedir desculpas. Quando você para de provar algo, para de representar e para de se esconder atrás da insegurança, algo muda. O respeito vem em primeiro lugar. A atração surge naturalmente. Se este vídeo lhe tocou, reserve um momento para refletir, não sobre o que você precisa corrigir, mas sobre o que você precisa parar de fazer. E se você valoriza a calma, a confiança, o controle emocional e a clareza estoica em um mundo barulhento, curta este vídeo para apoiar o canal, inscreva-se no Silent Stoic para mais reflexões profundas e atemporais, e comente abaixo qual hábito mais lhe chamou a atenção e por quê. Seu engajamento ajuda esta mensagem a alcançar os homens que precisam dela. Mantenha a calma, mantenha os pés no chão, mantenha o silêncio. Vejo você no próximo vídeo.